27, né? Tem no grupo. Não, eu vou ver o site. Eu vou pegar aqui. Eu vou dizer qual é o site. Coronel Freitas, bem-vindo. Boa noite. Aqui, quando eu a apresentação, é mais fácil. Eu devolvo aqui, porque tudo que eu estiver fazendo aqui, eles vão estar enxergando. Então é mais fácil ainda. É que a primeira parte às vezes é para cadastro, né? E aí depois da WhatsApp entra lá. O bom é que compartilhamento de tela é isso. Daí tu consegue o vídeo por mexer. Juliano Candiago, bem-vindo. (27) vai dar a média de que sempre dá. Nós pretendemos o vídeo. Mas quando a gente ia lá na sala... Mas está chegando gente. Está chegando gente. E quanto mais a coisa aperta, mais o baile fica quente. Né? Falar em baile, tem bota que tá mofando por aí, né? Ah, imagina só. Mas aquele dia que eu fui. E olha, vai longe ainda, acho que, viu? Só ano que vem. A questão é o cara que já foi. Eu tô falando daquela lá de Xanxerê que não tinha internet. Em Videira que não tinha internet, tive que usar a internet da Unoeste. Lá que tinha pouco. Não, podia ali em Xanxerê não, Xanxerê tinha. Muito bem, estamos em 31. Felipe botou a gravação para rodar. Estamos no tempo de tolerância para iniciarmos, companheiros. E quando nós gravando, vai gerar uma... Caçador chegando na área, bem-vindo. Beleza. Agora, tudo que está acontecendo aqui está sendo gravado. Então, ele pode pegar esse arquivo e mandar no grupo dos tesoureiros para todos terem acesso. Quando tiverem tempo, visualizar. A pessoa está quieta, tem um silêncio reinante aí, mas gostaríamos de deixar claro que cada um se sinta muito em tá? Que está todo mundo pensativo e aguardando. É, né? Se sintam em casa. Aí com o chimarrão, né? Quando o pessoal está na sala, todo mundo fala, né? Ninguém para quieto. Agora aqui ninguém fala. Mas eu só não sei como é que vocês estão enxergando, mas se você coloca a imagem, você só percebe os cochichos, né? É segredo. A capacidade de concentração dessa forma ela é muito dificultada. Esse é um dos problemas desse modelo. As pessoas se dispersam. As distrações em casa são maiores. Né, Leandro? Falou contigo, Leandro. Eu não prestei atenção. Estava mostrando um vídeo de Vasco. O Leandro está distraído aqui, não escutou. É o que eu estava dizendo, as distrações do ambiente. Sim. Eu estava mostrando uma obra dele aí. Tem mais de 200 que faz. Ele dá 300 dias. Muito bem, companheiros. Acho que vamos dar início oficial, né? Sei. Sim. Então, sejam boa noite novamente a todos aí, sejam muito bem-vindos. A quem não me conhece, eu sou Moacir Bobinotti, sou do Lions Clube Iomerê. Quem não conhece Iomerê é um dos lugares que não pode chegar no fim da vida sem conhecer, tá? A gente pede, então, para que todos os participantes que não estejam fazendo uso da
Fechem os microfones para ficar mais fácil a comunicação. Vamos dar um minutinho aí, obrigado, Azir. Vamos desligar nosso. O nosso encontro dessa noite, então, é a quarta noite que a gente vai conversar. Hoje, esta sala está reservada, então, para os tesoureiros. É o momento onde teremos a oportunidade de ouvir os nossos mestres aí, a nos ensinar como é que a gente pode fazer melhor o nosso trabalho durante esse ano. Eu gostaria de colocar aqui no chat uma pequena invocação a Deus, para que a gente possa, eu leio e vocês me acompanham, e que a gente possa, assim, dar início à nossa conversa de hoje. Creio que todos possam ver, principalmente quem está com o computador ainda lá. Então, eu farei. Ó Deus onipotente, lhe reconhecemos Criador, princípio e fim de todas as coisas, e assim sendo, reconhecemos que somos criaturas. Nesta condição, reconhecemos que falhamos com frequência, mas reconhecemos também que somos capazes de fazer a diferença na humanidade que criaste com imagem e semelhança. Gratidão, Senhor, por sermos parte constituinte e participativa de um grupo de serviço que une forças para cumprir essa missão de cuidar da casa comum e do nosso irmão mais necessitado. Assim seja. Feito isso, que de fato tenhamos, então, as bênçãos que cada um acredita do seu Deus, a nossa pauta desta noite será, então, primeiramente com a palavra do Sérgio Escarton, depois do companheiro Máximo Bonissoni, acho que acertei na pronúncia. O Leandro fará também uma apresentação, um complemento, e aí teremos alguns recados. Pedimos a todos que tenham alguma questão por fazer, podem digitar ela no chat ou pedir a palavra e eu vou organizando a deixa de ecrã. Mas tentaremos fazer as questões no final, depois da fala de cada um, ok? Nos sintamos bem à vontade, de novo, novamente, todos acolhidos, e que a gente possa absorver um pouquinho mais da experiência de quem as tem nessa noite, para que a gente possa contribuir com o nosso papel de ajudar a fazer um ano leonístico que faça a diferença no ambiente onde a gente está. Mestre Sérgio, contigo. Boa noite a todos. Eu acho que a maioria eu conheço, só vou me apresentar. Meu nome é Sérgio Luiz Escarton, PDG 2005-2006, e por uma deferência do Comitê de Honra, assessor tributário do nosso distrito. Eu vou fazer um pouco da legislação que envolve as ONG. Nosso Laios é uma ONG, então eu vou projetar na tela e vou dar umas explicações sobre as ONGs. Só um minutinho que vamos ligar aqui. Não. Dá um F5, Sérgio. Funcionando, companheiro. Funcionando? Então vamos lá. Taxa e finanças do clube. Eu vou falar um pouquinho sobre imunidades e isenções tributárias do terceiro setor, que é as ONGs, né? Lions Club está incluído nessa categoria, definida assim pela legislação. Então, vocês vejam ali, no campo tributário, as entidades do terceiro setor, conhecida como ONGs, podem ser divididas em dois grupos. A, as imunes, B, as que somente podem gozar de isenções. As imunes são os templos de cultos, as entidades sindicais, as entidades de educação e assistência sociais, sem fins lucrativos. Essas são as imunes. As demais são todas isentas. A Lei 9.532/97, assim dispõe sobre a isenção do imposto de renda para as entidades. Artigo 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. Essas são as isentas, que é o nosso caso.
Parágrafo 1º. Então, vamos colocar mais alguma coisa sobre a isenção. A isenção a que se refere esse artigo aplica-se exclusivamente em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo subsequente. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Isso é que as empresas normalmente apuram trimestralmente, ou mensalmente, ou anualmente. Só que as entidades também teriam o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganho de capital, aplicações financeiras de renda fixa ou renda variável. Ali é fica, mas é fixa. Então, o que é isso? Se o clube faz aplicação financeira, ou renda variável, ou renda fixa, ela teria que pagar o imposto de renda e pagar a contribuição social sobre o lucro líquido sobre essa apuração. Não. Parágrafo 2º. Já foi colocado. Declarações de que as isentas estão obrigadas. Mesmo estando isenta de imposto de renda e demais contribuições, as nossas entidades estão obrigadas da situação? Não, daqui ele... Estão obrigadas às seguintes declarações. A RAIS, que é a relação anual de funcionários, se algum clube tiver algum funcionário registrado, né, que é todo mês de março, deve entregar a RAIS negativa ou positiva. Se não tiver funcionário, entrega a RAIS negativa. Se tiver funcionário, entrega positiva. Eu sei que alguns clubes têm funcionário registrado, então tem que entregar a RAIS positiva. A DIRF é a declaração de imposto de renda na fonte. Se houve no ano anterior desconto de qualquer tipo de imposto federal, deverá ser apresentada somente se houve movimento. Se não houve movimento, não precisa fazer a DIRF. A DIRF é aquela questão, às vezes o contrato alguma empresa para prestar algum serviço, eles fazem o desconto de imposto de renda, ou de COFINS e de PIS. O clube é obrigado a fazer esse recolhimento e informar na DIRF, no ano seguinte. A DCTF, Declarações de Contribuições Tributárias Federais. A DCTF, se o clube não atinge os 10 mil reais mensais, ele tem que fazer a DCTF em branco no mês de janeiro, porque se não fizer a DCTF em branco no mês de janeiro, vai gerar multa. Então, em janeiro de cada ano, o tesoureiro tem que tomar ciência e fazer a DCTF negativa. É só preencher com os dados, com o certificado digital ou com uma procuração eletrônica, faz a entrega. Outra declaração que as entidades isentas estão obrigadas é EFD Contribuições, Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Fiscais Sociais. Essa contribuição, normalmente, os nossos clubes não possuem, mas se eles possuírem, é obrigado a fazer essa entrega. Eu coloquei aí porque alguns clubes, como eu disse, têm funcionário registrado, então ele tem que fazer a entrega desse documento aí. As pessoas jurídicas imunes isentas do imposto de renda de pessoa jurídica, soma dos valores mensais de contribuições apuradas, PIS e COFINS, seja superior a 10 mil reais, estão obrigadas à entrega da EFD, na forma do artigo 4º, parágrafo 3º da Instituição Normativa da Receita Federal 1252 de 2012. Então, portanto, se atingir 10 mil, mas tem que ter bastante faturamento para atingir esse valor. Nossos clubes, acredito que nenhum esteja obrigado a esta obrigatoriedade. ECD, Escrituração Contábil Digital. A partir de 2015, ano calendário 2014, as entidades imunes isentas somente ficam obrigadas a entregar a ECD quando a soma dos valores mensais das contribuições apuradas, PIS e COFINS, sejam superior a 10 mil reais. Então, vocês vejam que é bastante alto esse volume. Então, nós não atingimos isso, é muito difícil. A escrituração contábil fiscal.
as entidades isentas e imunes estão obrigadas a entregar a ECF, Escrituração Contábil Fiscal, para as entidades simplificadas, desde que não extrapolem os limites da ECD e nem da EFD. Os clubes podem fazer o livro caixa para fazer essa declaração. Aqui eu quero fazer um parêntese, que muitos clubes têm preocupação, você tem que fazer a contabilidade. Desde que não atinja os valores, 4.800.000 reais por ano de faturamento e os 10.000 reais de PIS e COFINS, não é obrigado a fazer a contabilidade. Se algum clube tem condições de fazer a contabilidade, tudo bem. Mercantilmente, teria que ser feito, porque se houver uma quebra, uma falência de algum clube, o presidente poderá responder sobre o desfalque que possa haver na entidade. Então, se o clube tiver condições, pode fazer a contabilidade normal. Se não, fazendo só livro caixa, o contador tem condições de fazer a declaração de imposto de renda pessoa jurídica, mais clara, né? Que é ECF, a Escrituração Contábil Fiscal, que é a antiga declaração de imposto de renda à pessoa jurídica. Trabalhista. Se a entidade tem funcionários, o procedimento é normal para qualquer empresa. Tem uma série de requisitos, que aqui não vou me ater, porque não é o nosso compromisso hoje. O E-Social. Entidade sem movimento. Tem que enviar a informação ao E-Social a partir de 16/7/2018 em diante, e uma vez ao ano, na competência de janeiro de cada ano. Então, se ela for negativa, em janeiro de cada ano, tem que fazer a entrega do E-Social. Entidades que tenham funcionários. Aí, essas entidades que têm funcionários registrados, têm que fazer todo mês a partir de 2018. Para o envio dessas informações, é obrigatório o uso de certificado digital ou procuração eletrônica, em nome da pessoa física ou jurídica que tenha o certificado. Eu explico melhor. Se tu tem confiança no contador, tu faz uma procuração eletrônica, a procuração eletrônica custa R$10 no máximo, que é só a autenticação, o reconhecimento de firma do presidente na procuração. Nomeia o contador na procuração e ele, com o seu certificado digital, fará a entrega da documentação. Porque o certificado digital custa um pouquinho caro, são R$170, R$180 para fazer o certificado, por um ano de validade. Então, se fizer a procuração, o custo é bem menor. Então, como nós somos econômicos, vamos fazer a procuração. Aqui eu já falei sobre esses limites aqui, mas vou colocar mais uma vez, que saiu uma instrução normativa da Receita Federal, 1894/2009, que alterou os limites de dispensa da obrigatoriedade de apresentação da escrituração contábil digital. Então, ela passou de 1.200.000, que era antes, para 4.800.000. Então, eu não acredito que na nossa região nenhum clube atinja uma receita anual desse valor. Uma outra coisa que eu quero colocar aos tesoureiros, uma coisa que muito se tem que ser falado sobre a taxa internacional, que a taxa internacional nós mandamos dinheiro para os Estados Unidos, para quê? Mas na realidade não é bem isso que funciona. Vocês estão vendo na tela aí a distribuição das taxas internacionais. Para onde que vai as nossas taxas internacionais? E já aproveitando, todos os fundos que é pago em dólar, o dinheiro fica em São Paulo, não vai nada para os Estados Unidos. Inclusive, tem que vir dinheiro dos Estados Unidos, porque o que nós arrecadamos, que nós doamos para a fundação e para o Lages Internacional, não chega para cobrir os custos do Brasil. Então, nós recebemos mais do que nós pagamos. Então, aí vocês estão vendo aí que a taxa internacional é dividida da seguinte forma: 15% vai para a convenção internacional para ajudar os custos, 16% é para a nossa revista de Laios, revista de marketing, 0,1% de seguros, que é feito seguros para os dirigentes maiores das nossas instituições, da nossa instituição, presidente, diretores internacional, esse pessoal que viaja bastante.
14% despesas com o governador distrital. Por que que quando o governador visita um clube, na primeira visita, visita oficial, ele não quer ficar hospedado na casa de companheiros? É que a média das despesas do governador seguinte é feita pela média dos últimos 3 governadores. Então, os últimos 3 governadores, o Lar Internacional faz a média, destina a verba em dólares para o governador atual. Então, se nós ficássemos todas as visitas na casa de companheiro, não iria ter despesa nenhuma. Daí, quem teria que arcar seria o distrito. Então, 14% dessas taxas internacionais vai com despesa com governador distrital. 6% diretoria, diretores internacionais. 37% programas de apoio a distritos e clubes. Então, todos os programas de apoio e distrito, distrito e clubes que possuem lajes internacional, são das taxas internacionais. Então, você veja que aqui nós recebemos de volta, que nem esses apoios emergenciais, agora que veio mais um para descanso, de 10 mil dólares, a gente recebe, também sai da taxa internacional. 10% para sede internacional, para a manutenção administrativa dos funcionários que lá existem, aluguéis e outras taxas que é da sede internacional. E 0,1% é para perdas diversas. Então, aí, companheiros tesoureiros, vai o nosso dinheiro da taxa internacional. Aqui, para finalizar, eu quero deixar para os nossos tesoureiros as preocupações que o tesoureiro deve ter no seu AL, além de controlar as finanças e outras coisas. Verificar o registro da ata. O companheiro tesoureiro tem que acompanhar com o secretário que a ata seja o mais rápido possível para fazer o registro no cartório, porque quanto mais demorar, ele não vai poder assinar cheque, ele não vai poder fazer saques, né? Então, às vezes o dinheiro está na conta e tem conta para pagar, tem que pagar do bolso para depois reembolsar. Então, quanto mais rápido conseguir fazer isso, é mais fácil para agilizar os trabalhos. Encaminhar a ata para um contador. O que o contador vai fazer? Ele vai fazer a alteração da responsabilidade perante a Receita Federal, porque naquele ano, o presidente do ano é o responsável perante a Receita Federal de todos os atos do clube. Verificar se o clube está em dias com as declarações. Eu já falei isso no início, mas vou falar novamente, que eu sei que nas nossas visitas com a companheira governadora Janes, nesse ano a L 19-2000, muitos clubes vinham pedir para nós como é que fazia para entregar as declarações, porque o clube estava com dívida na Receita. Isso é importante, é a responsabilidade do tesoureiro, DCTF, RAIS, entrega das declarações. Isso é importante que o tesoureiro acompanhe para que não aconteça multas. E vocês sabem que as multas da Receita Federal são elevadíssimas. Então, isso vai, se acontecer de atrasar, vai prejudicar o clube. Então, tesoureiros, prestem atenção. Não é muito trabalho, mas exige atenção. Muito obrigado, companheiro tesoureiro. Muito obrigado, Sérgio. Muito grato pela contribuição, pelo esclarecimento. Alô? Oi? Só um pouquinho, que eu quero ver se funciona aqui um vídeo. Show de bola. Quero ver se esse vídeo vai funcionar. Vamos trocar pneu. Vamos trocar pneu. Então, eu quero... Volta. Mais um. Volta de novo. O vídeo agora vai para frente, agora clica em cima. Hã? Clique em cima dele. Esse aqui? Aí.
Quero só deixar uma mensagem final. Deixar uma mensagem final aos nossos tesoureiros, que todas as diretorias têm que valorizar a equipe. O clube é considerado uma equipe global. Se tu tiver o apoio, tiver o apoio de todo mundo, vai fazer um trabalho excelente que nem essa equipe de Fórmula 1 está fazendo. Cada um com o seu ponto nevrálgico, cada um fazendo a sua parte. Então, pensemos sempre em mente, valorize sua equipe. Ninguém faz nada sozinho. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Que seria do melhor piloto sem uma boa equipe para trocar pneu e abastecer, né? Que seria no nosso clube sem o tesoureiro, então, né? Muito obrigado. E agora, eu reforço, quem tiver alguma questão, pode ir escrevendo ela no chat aí, que a gente logo daí trata dela. Companheiro Máximo, contigo. Não precisa pendrive? A apresentação não está no mesmo pendrive? Não, aqui não. Não, está no meu computador. O meu não precisa mais. Não. Boa noite a todos. Muitos de vocês acredito que conheço, ou alguns eu trabalhei nesse ano, que está terminando a nossa AL, e espero que o Moacir, que está assumindo isso, tenha muito mais sucesso que eu, né? E desejo a ele êxito e coloco aí à disposição no que eu puder colaborar. Só um minuto. Sérgio, tem uma pergunta aqui da Rubiane, que é o questionamento dela. A procuração ao contador deve ser atualizada todo ano? Todo ano. Pode falar? Eu não sei, companheiro secretário, se vamos respondendo as perguntas que vai aparecendo no chat, ou vamos deixar para o final? Vamos responder essa, que já está no ar, então, e as demais a gente segura para o final, ok? A procuração é feita anualmente, ela tem validade de 1 ano. Tá ok? Respondido? Creio que sim. Manda ver. Então, dando continuidade ao nosso treinamento aos tesoureiros e tesoureiras, né? A parte fiscal, o Sérgio apresentou, já tenho um conhecimento muito grande sobre isso. Da minha parte, eu montei algumas informações, as quais eu me deparei nesse AL, e que muitos tesoureiros me questionavam. Aí eu estou colocando para os novos que estão assumindo, e para quem também está dando continuidade ao novo AL, que possa tirar essas dúvidas. Um ponto importante que eu acho para que todos os tesoureiros que estão assumindo devem, no mínimo, ler o Estatuto do Distrito. O Estatuto do Distrito, ele é mais amplo do que o Estatuto, acredito, do clube, tá? E mesmo porque muitos clubes nem têm ele tão atualizado. Então, procurem ler o Estatuto, e lá tem muitas informações que os tesoureiros se deparem durante o exercício dele. Eu coloquei alguns artigos aqui, e nesses artigos é o que fala basicamente sobre a parte de finanças. O Estatuto é bem grande, ele tem quase 30 páginas, né? Mas essa parte que eu coloquei aqui são alguns pontos em que são essenciais para o tesoureiro, tá? Então, o artigo 84, ele fala que os Lions Clubs deverão pagar à Associação Internacional de Lions Clubs joia de filiação. Essa joia de filiação, logo à frente, depois eu vou mostrar uma planilha como funciona
quando cadastrado e o que se paga para cada mês em que o novo sócio é incluído. Essas taxas internacional, o tesoureiro do distrito ou o distrito não tem nem uma autonomia em fazer e definir, porque ela é definida pelo Lions Internacional. Então, no ingresso tem uma taxa que é chamada de joia e mais uma taxa que é valor mensal. No artigo 85, eu não sei se eu estou falando muito alto ou não. Está no ponto, pode seguir. Os Lions Clubes, né, os clubes deverão pagar ao distrito uma cota anual para o fundo administrativo do distrito, para participação da receita, para proporcionar receita para projetos aprovados pelo distrito e para cobrir a despesa administrativa do distrito. Ali eu vou citar alguns itens que eles são os que mais absorvem essas despesas, tá? Que tem um percentual que ele é destinado ao DML, um valor que é remetido ao LEO, aos LEOs, né? Ao LEO, né? E tem um valor que ele é determinado para a convenção distrital e tem o fundo de reserva, que ele é repassado para o novo presidente, o novo tesoureiro, ao qual ele possa arcar com as despesas iniciais, tá? Então, isso é os principais pontos. Depois tem outros, né, que são as despesas do próprio governador, que é paga quando o governador for visitar a segunda ou terceira vez um clube, que isso acontece muitas vezes. Esse ano não aconteceu. Né, esse ano não aconteceu por causa da pandemia, e haja visto que com isso nós não cobramos a quarta cota, porque não teria necessidade, tá? Com a primeira, segunda e terceira cota, a gente vai conseguir absorver todas as despesas previamente definidas. O artigo 86, o valor da cota distrital, ela é fixada na convenção distrital, por proposta do governador e aprovado pelo Conselho Distrital. No estatuto não consta, mas foi aprovado no AL 18 e 19, de que aquele ano era R$60 a cota anual, tá? Quando se fala cota, é uma cota anual, e ela é dividida em 4 cotas, que depois mais frente eu vou explicar também como ela é calculada, de que forma, como ela é calculada, e os meses em que ela é cobrada, tá? Então, nesse caso, naquele AL 2018-2019, foi aprovado na convenção de que ela é reajustada e não aprovada todo mês pelo IGPM. Por exemplo, a AL 2018-2019 era 60, o 2019-2020 foi acrescido o 7 e pouco por cento que foi o IGPM, ela passou para 64,52. Está dividido em 4 cotas, para 4 trimestres, tá? O artigo 87, as cotas serão calculadas em razão do número de associados de cada clube registrado na Associação Internacional de Lions Club. Então, o tesoureiro, né, no caso, o meu caso agora, o Moacir, pega lá, e logo à frente ele vai dizer os meses que eles são calculados, pega o número de associados que tem no site do Lions Internacional e calcula para cobrar a cota distrital. O artigo 88, esse aqui eu chamo a atenção, tá? Que o não pagamento de qualquer das cotas constitui motivo para a suspensão dos direitos do clube, bem como o cancelamento de sua afiliação. Aqui vale tanto para a taxa internacional, que ela é semestral, como para a taxa, as cotas ou a cota distrital.
Para vocês terem uma ideia, eu chamo a atenção porque no início do nosso mandato, a gente recebeu um aviso do Lion Internacional e que tinha 2 clubes que estavam prestes a serem cancelados, porque estavam com a taxa internacional pendente, tá? Então, hoje, se eu pegar, vou até abrir, não vou falar nome de clubes, né? Hoje tem 5 clubes que não estão pendentes com as taxas internacional, tá? Eles sabem, porque eu já mandei para eles em particular que eles devem pagar, ou deviam pagar. Inclusive, esses 5 clubes, no dia da convenção, mesmo que virtual, até não sei se eles inscreveram delegados, mas eles não puderam participar para a aprovação das informações que tinha lá para serem aprovado, inclusive para o governador, para o vice-governador, segundo vice, tá? E só aqui, no caso da taxa distrital, nós não incluímos, mas tem 8 clubes que têm dívida ainda com o distrito, embora todo mundo sabe que a gente prorrogou para até final de junho os 8 clubes que têm cotas pendentes com o distrito. Esses 8 clubes, a gente não colocou eles como negativo, porque a gente tinha dado a autonomia deles pagar até junho. Então, como houve essa informação por parte da governadoria, a gente não colocou eles como pendente. Embora os mesmos 5 que estão com as taxas internacionais estão também com as taxas distritais pendentes. O artigo 89, o movimento financeiro do distrito, e isso eu digo também dos clubes, deveria, né, dos clubes, ser efetuado através de estabelecimento bancário, indicado pelo tesoureiro e referenciado pelo gabinete distrital, isso para o distrito. Mas os clubes também deveriam movimentar. Por exemplo, no meu caso, no distrito, eu não tenho 1 centavo em casa do coisa. Toda a movimentação ela é bancária. Aí tu tem como provar que tudo aquilo que saiu, ou por eletrônico, ou por cheque, tu pode registrar e mostrar como foi feito ou de que maneira foi paga as contas, tá? Sobre isso também, para os clubes, depois eu vou apresentar uma tabela onde é um exemplo de como um tesoureiro pode usar, não que possa usar a tabela que está ali, mas é uma forma que eu fazia, o Leandro faz, né? Então, isso é importante que o tesoureiro faça, acompanha e até, preferencialmente, pode até apresentar nas reuniões do clube, lá quando ele faz a prestação de contas. Ainda no estatuto, tem o artigo 90, que os valores repassados para o Distrito Léo devem ser objeto de prestação de contas semestral para a prestação do Conselho Fiscal, sendo facultado ao mesmo solicitar o envio de comprovantes de pagamentos relacionados nas respectivas prestações de contas. Isso é feito, os Léos fazem essa prestação de contas, mesmo porque o distrito repassa um valor para o Léo e ele tem que fazer prestação de contas para o distrito, tá? Isso é feito e deve continuar. Quem cobra isso é o pessoal do Conselho Fiscal que cobra, eles já mandam isso, né? Bem, agora vamos falar das taxas internacionais. Lá atrás eu falei sobre a joia, da forma de como ela é feita. E aqui eu tenho está descrito de como que é, e aí abaixo tem a tabela, onde ela é cobrada, tá? Então, a cobrança para um novo sócio começa no primeiro dia do mês em que o sócio entrou para o clube, em uma taxa média de R$ 3,58 por mês, a ser cobrada até o final do período semestral. A cobrança passa a ser semestral
ali por diante. Na tabela abaixo, então, assim, ó, temos um exemplo aqui, ó. Se algum clube incluir um sócio no mês de julho, tipo 1º de julho, ou durante o mês de julho, para o sócio chefe de família, ele vai pagar uma taxa, né, de R$ 21,50, porque é 6 meses, e mais $35, que é a joia, totalizando R$ 56,50. Agora vejam lá, descem lá para dezembro. Se for em dezembro, daí essa taxa que é cobrada, ela é R$ 3,58. Então, quer dizer, num mês é R$ 3,58, mais os 35. A joia sempre ela é padrão, ela é uniforme, não muda. O que muda são as taxas, tá? Daí o total, para quem inscrever um sócio em dezembro, vai pagar R$ 38,58. Se for em novembro é um pouco maior, que é 2 vezes o 3,58, vai para 7,17, e assim por diante. Se for no outro semestre, é basicamente a mesma coisa, tá? Porque depois, no semestre seguinte, esse sócio, ele entra para a taxa internacional, que ela é cobrada semestralmente, tá? Então, essa é a joia, e a taxa internacional, depois, ela é absorvida por todos os sócios, tá? Tem ali, eu acho que a grande maioria dos clubes, já na hora que incluem isso, esse ano, a gente alertou muito aos clubes, que quando é o casal que mora no mesmo endereço, que tem, até não precisa ser o mesmo sobrenome, né? Mas que tem lá todas as referências em que eles são casados, têm uma união estável, um deles é sócio familiar e vai pagar das taxas 50%. Vamos citar o mesmo exemplo lá. Pegar lá em julho, o sócio familiar, o companheiro, né? Que entrar 1º de julho, em vez de pagar lá 21,50, ele está pagando 50%. 10,75 mais 35, vai para 45,75. O mesmo exemplo, se o cara for cadastrado em dezembro, em vez de ele estar pagando 3,58 de taxa, ele está pagando 1,79. Só que a joia de admissão do novo sócio permanece sempre 35, tá? É assim que funciona as joias. E isso, nos últimos dias aí teve muita dúvida, né? E aí eu, dentro do possível, sempre coloquei, e aí eu acho que os tesoureiros entenderam como é que funciona. Por isso que é bom o tesoureiro que está entrando agora ter conhecimento de como funciona exatamente, tá? Que para mim também foi novidade. Agora vem a taxa internacional. A taxa internacional, ela é, para esse AL e para o AL seguinte, $43, o chefe de família. E para o sócio familiar é 50%, $21,50. Tem um aumento, se eu não me engano, não, com certeza, é de $3 para o que está em aprovação ainda no Lions Internacional, a partir do AL 2021-2022. E prorrogado. Segundo o CERN foi prorrogado, não tinha essa informação, tá? Mas estava para ser aprovado, né, para esse... 2021-2022. Então, assim, a taxa internacional, qual é que são as datas de pagamento? Julho e janeiro de cada ano. Então, agora, em julho, o mês que vem, o Lions Internacional vai disponibilizar lá no site a taxa internacional, tá? E sempre, depois, logo à frente também, quando que o Lions Internacional pega as informações de quantos sócios são, normalmente é um mês anterior, tá? Por exemplo, que nem julho, ele pega, se não me engano, acho que é maio, tá? Mas logo à frente tem essa informação.
Mas o pagamento, eles devem acontecer em julho e janeiro. E o Line Internacional sempre cobra os boletos, eles são no antepenúltimo dia do mês. Por quê? Porque os clubes devem pagar nessa data e até o banco repassar as informações para que essa informação entre dentro do banco do Line Internacional, que é lá em São Paulo, né? Eles possam compensar e entrar o crédito na conta dos clubes. O cálculo, ele é sempre pelo dólar leonístico do mês de vencimento. Por exemplo, como é que é calculado o dólar leonístico? Ele é uma média do dólar que aconteceu durante o mês, tá? Vou pegar um exemplo. No mês de maio, o dólar leonístico estava em 5,48. Esse mês, ele baixou para 5,34 e uns quebradinhos, tá? Então, por quê? O dólar, ele baixou um pouco. Para o próximo mês, se não subir tanto, que nem está subindo nos últimos dias, né? Ele deve ficar até um pouco abaixo do coisa, mas é uma média. Então, ele pega lá no câmbio do Banco Central, aqui no Brasil, e calcula e disponibilizam o dólar leonístico do Brasil, como acontece com todos os países do mundo, tá? Cada país vai receber o dólar leonístico deles, né? E a base para calcular a taxa é pelo número de sócios de cada clube no dia 1º de junho. Por exemplo, para julho, é 1º de junho. Então, todos os sócios que entraram até o antepenúltimo dia do mês de maio já entra para a conta da taxa internacional. E para a taxa que vence em janeiro, é no dia 1º de dezembro. Porque ele pega dia 1º, que é o saldo que teve de sócio no mês de novembro. Para o Léo Clube, é pago $100 para cada Léo e o vencimento é em agosto de cada ano. Então, cada clube que tem o Léo Clube vai pagar $100 e ele vence sempre em agosto. Das cotas distritais, eu até falei antes, né, que o valor anual para o AL 2019-2020 foi de 64,52 por sócio. E o reajuste para cada AL, ele é pelo IGPM. Eu abro um parênteses aqui que nós, em função da pandemia, em função de que a governadora e outros não puderam viajar, né, para visitar os clubes, nós, junto com o gabinete, foi decidido não cobrar a quarta cota. Então, como eu tinha procedido, eu dividi esses 64 e 52 em 4 trimestres, onde que dava 16 e uns quebrados. Para dar número redondo para emissão dos boletos, eu calculei as primeira, segunda e terceira cota ao valor de R$16. E, então, no total, nós cobramos nesse AL R$48 por sócio, tá? Foi 16 vezes 3. E aí, a diferença de 16,52, nós isentamos para todos os clubes. Os vencimentos que está no estatuto e que normalmente o tesoureiro pode fazer, a primeira parcela vence em 31 de agosto de cada ano, a segunda cota vence em 30 de novembro, a terceira 28 de fevereiro e a quarta 30 de abril. Nesse ano a gente cobrou só em setembro, porque demorou um pouco da nossa conta no banco ficar pronta, daí não deu tempo de emissão de boletos, mas daí a outra foi feita para novembro e para fevereiro, tá?
A de abril a gente estava deixando até para cobrar no mês seguinte, mas a gente acabou isentando, daí não precisou fazer. As cotas são calculadas pelo número de sócios registrados na Associação Internacional Lions Clubes nas seguintes datas. Também é a mesma forma do que o Lion Internacional, só que são em meses diferentes. O do distrito é 1º de julho, 1º de outubro, 1º de janeiro e 1º de março. Tá. Aqui eu estou colocando para os tesoureiros um exemplo de controle mensal das despesas, recebimentos e despesas, tá? Esse é o modelo que a gente usava, o que eu usei nos 2 anos que eu fui tesoureiro do clube, né? Então, só para exemplificar, ela é feita no Excel, né? É fácil porque tu tem o saldo anterior, entra com os recebimentos que são as mensalidades ou outras receitas, coloca as saídas, dimensiona, descreve lá se é pagamento, se é cupom, se é o tipo de despesa, e já vai puxando o saldo. No final, tu tem o saldo, que vai fechar lá com o dinheiro que tem em caixa ou que tem lá no banco, né? E lá no final também está colocando lá se tem aplicado em banco, saldo na conta corrente e em espécie que talvez o cara tenha em casa, cheque pré-datado ou coisa parecida. Aqui, como foi transformado em PDF, aqui tem um exemplo de um mês, tá? Mês 6 de 2019, né? Então, tinha lá as entradas, mensalidades, venda de bebida, todas as vezes todos os dias que ia recebendo, e da mesma forma os pagamentos, né? E no final vai dar o resultado de saldo que iria nos bancos, né? Então, assim, é um controle que eu fazia aqui, e o Leandro também faz mais ou menos dentro dos mesmos moldes. O Sérgio falou muito aqui com relação à apresentação de contas para o exercício, né? Como nós temos o Sérgio, que é o nosso contador e faz a contabilidade do nosso clube, eu, como tesoureiro, como os anteriores também, a gente manda o acumulado, tá? Se vocês verem lá, em julho de 2017, tem recebido mensalidades, o que recebeu de bebidas e as receitas, né? As promoções, aquilo que tu recebeu como promoção, aí está até salientado em amarelo, né? Esses ali são valores que a gente fez promoções e que elas são administrativas e não são que tu tem que reverter à sociedade, tá? Então, ali tem mais um valor aí de 7.928, que também eu não salientei, mas ele também foi. Então, lá na outra planilha, eu menciono lá, ó, todas as promoções que o nosso clube fez no ano, né? E os amarelos foram os que a gente fez e que não são administrativos. Então, o dinheiro fica pro clube e não é revertido para a sociedade. Embora, muitas vezes, e dependendo da situação, até esse próprio dinheiro ele é revertido para a sociedade. A gente pega dinheiro da conta administrativa para repassar para a população, os necessitados. Então, ali é o exemplo dos créditos, né? E aqui tem a mesma planilha das despesas, tá? Onde o que tu recebeu com o saldo anterior do ano anterior, mais as despesas, vai ter que fechar o saldo que tu tem em conta, tá? Então, da minha parte, da parte de apresentação das finanças, tá? Seria isso. Eu coloco à disposição, se alguém tiver pergunta, a gente pode responder em seguida. Eu passo agora pro Leandro, né? E o Leandro vai expor principalmente a questão
da parte de cadastro, como consultar lá no site do Lions. Isso é muito importante porque muita gente nesse AL não conseguiu nem fazer o cadastro para consultar. E aí, ainda bem que eu tinha disponibilidade de passar os boletos, tá, para o pessoal. Por enquanto, muito obrigado. Ok, obrigado. Valeu. Obrigado, Máximo. Leandro, contigo então. Hã? E tira o teu som, velho. Porque senão vai dar... Uhum. Não. Bota no mute ali, deixa ligado. Não, quando você quer falar... Agora vai lá na internet. Isso. Ali. Então, boa noite a todo mundo. Meu nome é Leandro, sou tesoureiro aqui de Capinzal Ouro. Eu vou falar um pouco sobre o cadastro no site, tá? Que todos nós, como tesoureiros, devemos fazer. Tá? Para ficar mais fácil, eu vou compartilhar minha tela aqui para todos conseguirem verificar o que eu vou começar a fazer aqui no computador, tá? Só tira o som aí para não dar interferência. Só um minutinho, pessoal. Ali, ó. Tira ali o vermelhinho. Ah, tirou? Então deu. Então, vamos lá. E um primeiro passo que todos os tesoureiros devem fazer é pegar seu celular, ir na loja de aplicativos, ou Google Play, ou Play Store, e baixar o My Lions, tá? Esse é o primeiro ponto que nós devemos fazer. Então, pega o nosso celular e baixa o My Lions. Nesse My Lions, nós vamos fazer um cadastro, tá? E fazendo esse cadastro, nós conseguimos, então, a entrar num site, que seria o My Lions. Aqui eu já sou cadastrado. Não sei se vocês perceberam, eu acabei abrindo uma guia anônima, porque se eu abrir minha guia normal, já vai vir as informações. Não é essa sempre, essa senha é de outro site. Então, o que eu vou fazer? O e-mail válido que está cadastrado no banco de dados, e vou acessar My Lions. Esse cadastro aqui, todos devem fazer. Claro que como vai ser uma inicial, vocês não vão conseguir fazer sem fazer o cadastro, mas vão lá, cadastro como qualquer outro site, tá? Vocês vão colocar suas informações. Só que para fazer esse site, o que acontece? A gente tem que saber o nosso número de associado, tá? Para vocês terem noção, meu nome é Leandro Fausto Possamay, meu número de associado está aqui, que é o 3939178. Daí muitos perguntam, como é que eu vou saber esse número? Tá? Esse número, o próprio secretário do clube, que também vai ter acesso a tudo isso, ele pode repassar isso aí para vocês. Então, essa aqui é a nossa tela inicial. É aqui que a gente vai verificar, que nem aqui, como é minha tela, ele já me identificou, que eu sou tesoureiro de clube, Leandro Possamay, aqui meu nome, qual clube eu represento, e outras informações. Mas onde nós tesoureamos, nós devemos nos ater, tá? Aqui nas minhas tarefas, se eu tiver alguma pendência, vai aparecer. Aqui a minha parece que eu não tenho pendência, tá? Mas o que o tesoureiro sempre tem que fazer? Pelo menos uma vez por mês, como o companheiro Bassman ele comentou, que é nos últimos dias do mês, então ali pelo dia 20, 25, entrem, até para o clube não ficar devendo nada. Mas o que a gente tem que vir aqui, ó, meu Lions Clube. Aqui eu tenho uma série de informações, sócios, informação sobre o clube, dirigentes, demonstrativos de cotas, entre outros. O tesoureiro vai trabalhar com dinheiro, então a gente sempre vai vir aqui no demonstrativos de cotas. Por curiosidade, hoje pela manhã eu entrei e estava zerado. E agora, uns 15 minutos atrás, eu entrei e apareceu um saldo. Só que se vocês forem analisar, esse saldo aqui é apenas para exibir. Então, vai exibir, só esperar carregar o PDF, vai exibir sobre o que são esses 77 dólares que estão me cobrando. Mas para vocês terem noção, no início desse AL, alguns companheiros tiveram dificuldade. O que eu bolei no início desse AL? Eu bolei o passo a passo, com o que todos os tesoureiros deveriam fazer. Então, abria a página inicial,
Com a página inicial, eu ia meu Lions Club e demonstrativos. Então, abri o demonstrativo. Aqui no caso de Capins ao Ouro, $903 seria a nossa primeira taxa internacional. Vocês podem perceber aqui que, nesse caso, aparece imprimir boleto, onde hoje ainda não apareceu imprimir boleto. Apareceu apenas para eu verificar. Então, ainda não consigo fazer o pagamento dessa taxa de $77, tá? Esse relatório aparece debaixo também. E aqui, como o Máximo comentou, aqui é o relatório também no anual, que também eu posso ir exibindo. Aqui, $100 é sobre o Léo Clube, né? Então, nós pagamos $903 em julho e $903 em janeiro, tá? Outras informações que o tesoureiro ele pode vir a buscar aqui é em meu Lions Club e vir aqui em relatórios. Quando eu venho aqui em relatórios, abre uma série de relatórios, tá? Um relatório que eu utilizei no início dessa gestão foi o quê? A lista de sócios do clube. Eu abrindo isso aqui, eu venho e vou fazer o download em Excel. Claro que eu já aproveitei e já fiz o download aqui. Então, aqui vai aparecer todas as informações dos companheiros aqui, Capinzal, Ouro. Só vou aqui. Claro, é uma planilha gerada no site, às vezes ela vem com algum erro, mas vocês podem perceber que aqui eu tenho o nome de todos os nossos companheiros, onde cada um tem o seu número Lions. Esse número, lembrando, nós vamos precisar para fazer o cadastro no My Lions. Eu colocando esse número, ele já vai buscar minhas informações. Um erro comum que ocorreu nesse último L, que eu acompanhei junto com o Bássimo, é que alguns nomes, infelizmente, estavam cadastrados de uma maneira errada. Então, quando o companheiro iria se cadastrar, não validava o usuário. Lembrando, aqui apareceu como tesoureiro, porque foi feito um cadastro prévio, tá? Então, o primeiro ponto é verificar com o secretário de cada clube, os novos secretários, se o nome de vocês está correto, e não só o nome. Endereço, CEP. Data de nascimento. Teve um clube, agora vai fugir o nome, que todos os associados nasceram dia 1º de janeiro. Eu acredito que foi erro do próprio site, né? Porque todos associados no 1º de janeiro é um pouco complicado. Porque na efetivação, quando a gente vai fazer todo esse cadastro aqui, ele vai solicitar. Claro que aqui eu tenho outros relatórios também disponíveis. Eu consigo informações sobre o meu distrito, quais são os clubes que pertencem, quem são os dirigentes, mas que nem eu comentei, o mais importante para o tesoureiro é, claro, não deixar dívidas, acompanhar, tá? Então, eu vim aqui demonstrativo de cotas. Então, isso aqui vocês vão utilizar. Claro que aqui não apareceu para eu pagar, mas no arquivo em Word que eu mostrei para vocês, aparece. Dá de verificar essa diferença, tá? Então, claro que esse passo a passo aqui também a gente pode disponibilizar para vocês. Isso aqui basicamente fez até para facilitar os companheiros, né? Para fazer toda essa parte efetiva. Então, o site aqui, então, só lembrando, né? Página inicial, informações básicas, tá? Claro que se eu for mais a fundo e vir aqui em informações sobre o clube, que é o clube que eu vou estar, aqui vai aparecer Capins ao Ouro, vai aparecer que dias que são as nossas reuniões, que nesse caso é a 1ª e 3ª segunda-feira do mês. Claro que desde o dia 16 de março nós não estamos mais realizando as reuniões presenciais, vamos dizer assim, né? Aqui só para complementar também, que a minha parte é mais a parte do site, eu só vou mostrar para vocês aquelas mesmas planilhas que o Bássimo mostrou, que essa aqui é da nossa gestão, onde foram feitas por guias, né? Claro, começou em julho, eu peguei o saldo que o Bássimo, que era o nosso anterior tesoureiro, foi, e eu fui fazendo o mesmo controle que ele foi realizando. Claro que tem toda aquela parte administrativa e parte de doações, tá? Que nem o Bássimo comentou aqui, muitas vezes nós tiramos dinheiro administrativo para fazer as doações, o nosso clube não é diferente. Hoje nós temos um bom valor com isso também, tá?
Então, o primeiro passo é vocês pegarem no celular de vocês, ir lá na loja de aplicativo, do Google Play, Play Store, e baixar o MyLions. Então, eu já quis colocar aqui na própria tela, que é com esse logo azul mesmo, e vocês vão se cadastrar por ali. Se cadastrando, daí vocês vão entrar no site MyLions ou MyLCI. Claro que hoje tudo é em função do Google, né? Então, se você chegar no Google e escrever MyLions, já vai abrir o site que vocês têm que entrar. E é nesse site aqui, claro, que como eu já estou logado, não vai vir aquela primeira tela inicial, porque já me identificou como Leandro Possamay. Mas, deixa eu só sair aqui, para vocês verem, essa é a tela inicial. Então, vocês vão aqui em escrever e vão fazer aquele cadastro básico, como todo e qualquer site pede para ser feito, tá? Uma observação aí no cadastro, tem duas formas de ser do login, tá? O login, ele tem que ser o celular, e aí no celular ele é cadastrado o 55 mais o DDD e mais o número, ou então o e-mail. Na hora de fazer o cadastro, tu colocar o teu celular, quando ele vai para uma tela seguinte, tu vai receber uma mensagem no celular de um código. Esse código tu vai ter que usar, tá? Se tu fizer e colocar teu e-mail, tu tem que estar com o e-mail aberto, tu vai receber uma mensagem lá no teu e-mail com um número que tu vai ter que informar lá no cadastro. Se tu não fizer isso, tu não vai conseguir ir para frente. Assim. Tá? Então, esse detalhe, né, não por esquecimento, mas eu lembrei porque no começo do nosso AL, meu Deus do céu, era todo mundo não sabia a forma de fazer, né? Mas aos poucos fomos aprendendo, né? Como mudou o site do Live Internacional, teve esse empecilho. Mas agora acho que a maioria já sabe. Então, essa parte do site é uma parte um pouco mais tranquila, tá? Então, a mesma coisa, quem precisar de auxílio pode solicitar, nós estamos aqui para nos ajudar, né? Então, no mais, por hoje, companheiro Sérgio, Bássimo, seria somente isso, tá? Ok, Leandro, muito obrigado. Deixa eu fazer uma solicitação para vocês. Essas apresentações, vocês podem nos disponibilizá-las, fazendo um favor? Atenção, secretário. Perdão? Olha. Acho que não temos. Eu havia solicitado se essas apresentações vocês as disponibilizarão para nós. Martir, sim. Eu vou mandar para você a minha apresentação e tu distribui para os tesoureiros daí. Perfeito, combinado. Combinado. Agora está aberto, então, 2 minutinhos. Se alguém tem alguma questão, como aqui no chat elas não apareceram. Alguém tem alguma questão que gostaria de fazer? Alguns dizendo que já fizeram o cadastro, que deu certo. Vai liberar, sim, a senha vai liberar apenas 1 dos 7. É isso, né, Leandro? Isso. Só vai virar a partir do dia 1º do 7. Ok. Então a parte de código não vai conseguir visualizar, mas o relatório ali de software já consegue visualizar. Muito bem. Então, agradecemos novamente bastante aí a contribuição de vocês. É claro que nós precisamos continuar contando com a ajuda de vocês, a gente sabe disso, né? Então, a gente precisando vai recorrendo aí. Apareceu mais uma pergunta agora, vamos ver se ela está fácil aqui. Eu continuarei continuarei como tesoureiro, preciso me cadastrar novamente? Não precisa. Não precisa. Exemplo, eu vou deixar o tesoureiro, o companheiro vai entrar. E eu vou continuar tendo acesso ao sistema, só que a parte de tesouraria eu não tenho acesso. Como quem é da secretaria tem um outro acesso diferente, mas eu usar o site, eu posso usar. Tirar relatório, eu consigo tirar. Pegar o telefone de alguém, eu consigo tirar. Mas essa parte de cota, não. É restrita do tesoureiro daí. Ok. Bom, complementando, então, todas as apresentações apresentadas aqui, para responder a última questão aí, serão disponibilizadas no nosso grupo de tesoureiros
deste AL. A gravação deste evento também será disponibilizada para quem quiser ver ou para os colegas que não tiveram oportunidade de participar. Também, na sequência, estarei disponibilizando no mesmo grupo a pesquisa de satisfação sobre este evento, e eu sei que todos os que têm um grupo de WhatsApp fazem a mesma observação e acho que nenhum deles são atendidos. Mas farei meu papel de pedir que o nosso grupo de WhatsApp ele seja para aquilo ao fim que foi designado, as informações referentes a esta tesouraria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos nós recebemos elas, né, ao vivo, etc. Eu acho que esse é um comentário relevante, porque tempo e a atenção de todos nós deve ser direcionada em agregação de valor, né? E isso, com certeza, todos nós temos a mesma dificuldade, se cada um de nós fizer um pouquinho, nos ajudaremos mais. Ok? Durante a próxima semana... Martim, veio uma pergunta aí com relação às planilhas, tá? Na apresentação em PowerPoint, ela está em PDF, daí não tem como fazer, mas se quiserem eu posso mandar as planilhas em separado da apresentação, tá? Ok? Em Excel, ok, facilita, claro, senão dá para a gente pegar da apresentação também e construir o modelo facinho, né? Ok. Muito bem. Na próxima semana também, a todos os tesoureiros, colegas aí, nós deveremos ter aí um recado da governadoria para a gente conversar um pouquinho sobre um software de gestão de clube. Aí a gente se inteira um pouco mais e volta a conversar. Sérgio, Max, Leandro, mais alguma observação? Não, só isso aí. Isso aí? Nenhum companheiro mais? Então, senhores... Companheiro tesoureiro, só dizer que nós vamos continuar à disposição, como o Bássimo Leandro colocou, né? Eu, ainda mais como assessor tributário do distrito, né? Estou sempre à disposição para qualquer pergunta, qualquer ajuda, o que for necessário. Ok, muito grato, com certeza que contamos com isso sim. E eu convido agora, então, a todos para nós encerrarmos. Eu farei a oração. Eu apenas não, né? Porque eu estou me transferindo daqui de Capinzal, vou estar voltando lá para o Balneário Camboriú, mas ainda não dei margem como sócio do Lions, vou permanecer, vou manter contato aqui com o pessoal e me coloco à disposição tua, do que precisar, meu celular fica ali, meu WhatsApp fica, e aquilo que eu puder colaborar, com certeza vou colaborar com vocês. Muito obrigado, Max. E a gente sabe que uma vez leão, sempre é leão, né? Com certeza. Então, a geografia não será limitante. Boa estadia em Camboriú. Então, como eu tinha iniciado, eu convido, então, a todos para manter os microfones fechados e, junto comigo, pronunciamos, então, a oração pelo Brasil para a gente encerrar essa noite. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós, brasileiros, tudo o amalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Mais que nunca, velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. E nosso muito obrigado à participação de vocês. Voltaremos a nos encontrar, vamos conversando para que a gente possa, de fato, continuar a servindo e, como diz nossa governadoria, de mãos dadas. Um abraço e muito boa noite a todos. Sérgio, Leandro, Máximo, mais uma vez, muito agradecido. Felipe, que está por aí, muito obrigado. Abraço, companheiros. Vou fechar aqui a reunião, então. Não vai parar a gravação. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não disse, tá lá.